Seguimos apresentando pela Transcendental. Transcendental Entrevista. Música, informação e cultura num bate-papo leve e descontraído. Produção e apresentação: Silver Transcendental. Produtor cultural, músico, poeta, radialista e diretor da Rede Transcendental de Comunicação. Ok, pessoal, voltamos para o segundo bloco do Transcendental Entrevista. Essa vez estamos sendo recebidos aqui no Espaço Renascimento, em Porto Alegre, aqui na rua, vou dizer mais um servicinho aí, na rua Açores, número 57, sala 507H, Passo da Areia. Depois a Sandra explica direitinho como chegar. E tá ela comigo aqui, a Sandra Pereira, que é professora holística, terapeuta, reencarnacionista, e está nos contando diversas, nos tirando algumas, sanando, diminuindo pelo menos algumas questões aí, algumas dúvidas a respeito dessa importante terapia holística. Querida Sandra, você quer acrescentar? E ao longo a gente vai puxando outras questões aí no assunto, algumas dúvidas mais que o pessoal te traz, alguma na problemática aí do reencarnacionista? Sim, eu acho interessante trazer assim que vai vindo na memória da gente dessa vida mesmo, sim. Memória como terapeuta, né? As questões que as pessoas vêm trazendo para nós pelas redes sociais e também aqui no consultório mesmo, né? Sim. Presencialmente. Recentemente escutei de uma colega minha, espírita, colega minha lá da Casa Espírita, onde eu trabalho até hoje, que Jesus não disse que tínhamos que fazer regressão. Né? Quando ele esteve aqui conosco, ele nos falou várias coisas, todas importantíssimas, nos deixou um manual de vida, né? Em nenhum momento disse que nós tínhamos que fazer regressão. Aí eu fiquei pensando cá com os meus botões, sabe assim, quando tu pensa milhões de coisas em 2 segundos. Eu fiquei pensando assim, puxa vida, mas se o que ele falou a gente já não entende direito até hoje, sim, tu imagina se ele tivesse dito pra gente fazer regressão. Sim. Fato. Imagina a confusão que ia ter dado. Na época de Jesus, o pessoal fazendo regressão. Então, sim, na verdade, Jesus não falou porque naquela época nós não tínhamos condições desse entendimento. Nós tínhamos que modificar a nossa atenção para a moralidade das coisas, né? Para a moralidade das nossas relações, para os nossos procedimentos, e para isso não precisávamos desconectar do passado naquela época. A gente precisava realmente era rever valores. Apenas isso, né? Porém, 2000 anos se passou. Alguns valores nós conseguimos rever e conseguimos estabelecer uma sociedade relativamente diferente daquela época. Já estamos bem diferentes, né? Deixa eu fazer um comentário dentro do que você está falando, né? Sim. De fato, talvez Cristo não tenha falado assim, literis ipsis, né? De fato, sobre, nesses termos da reencarnação, né? Ou da regressão, né? E tal. Mas tem alguns textos que dentro da doutrina espírita, mais precisamente no Evangelho segundo o Espiritismo, eu não sou especialista nisso, mas estou me lembrando agora, tem alguns textos que são textos tirados do Evangelho, dos Evangelhos mesmos, não foram inventados pelos Espíritos, só que sob a luz do Espiritismo, análise, e que, por exemplo, quando ele fala que João Batista, me corrija aí, enfim, foi Elias, né, de certa forma, ele entendeu que João Batista continua essa questão de Elias sendo né, mensageiro e tudo mais, e tem outros textos que eu não me acordo agora, se eu estou comentando alguma impropriedade. Quer dizer, ele larga ali uma deixa para a gente pensar, né? Com certeza, ele nessa questão. Ele diz que existem várias vidas que a mesma pessoa, o mesmo indivíduo pode vivenciar. Né? Essa foi uma deixa, assim, de que situações vividas numa vida passada podem sim trazer consequências para a vida seguinte, né? Porque nesse mesmo exemplo aí, ele fala dessa maneira para justificar por que Elias se porta da maneira como se porta, né? Porque Elias traz uma personalidade já formada, né? Que ele não recebeu na educação dos seus pais lá naquela época. E aí Jesus explica que ele se comporta dessa maneira porque Elias é, na verdade, a personalidade do passado, que já tinha... Não, João,
João Batista, que veio depois dele. Pois é. Não, é isso. É tanto texto de contar. Exatamente. Que Elias no Antigo Testamento, né? Isso. E João Batista ali está nos Evangelhos já. Mas agora se trata do mesmo Espírito. Exato, então ele deixa essa... Tem outros textos que agora a gente não é a questão, mas só para aí, né? Sim, com certeza. Na verdade, os espíritos superiores trouxeram luz do espiritismo, né, para os textos antigos, né? Para o Antigo Testamento da Bíblia, né? Sim. Que foi escrita pelos homens, não foi nem escrita por Jesus. Né? Perfeito. Então, é interessante. Quer dizer, vem uma série de questões que as pessoas trazem e às vezes nos pegam de surpresa, né? Pegam de surpresa, fato. Sim. Ok. Alguma outra que você lembra aí? Sim. Na verdade, falando assim da diversidade um pouco das questões desse momento da regressão, né? Porque hoje em dia a regressão não necessariamente só se acessa ao passado, né? Existem situações em que se acessa futuro, né? Que são fenômenos de progressão, e as regressões de ligação, né? Regressões de ligação é quando o mentor opta por, ao invés de mostrar as situações difíceis do passado, ele mostra para a pessoa vivências onde a pessoa foi feliz, onde a pessoa teve uma encarnação exitosa e atendeu ao seu planejamento reencarnatório, né? Para mostrar para a pessoa de que ela é capaz de fazer tudo certo, de ter uma encarnação vencedora, né? E de se sentir mais motivada para levar adiante as suas vivências, os seus desafios do hoje, né? E nessa encarnação que a gente chama de ligação, essa regressão, né? O mentor mostra de igual forma a personalidade congênita, porque tem muita gente que chega para nós assim, achando que tem uma determinada característica que ela considera negativa e na verdade ela é positiva. Sim. Né? Tem um exemplo bem recente, uma moça que é bastante persistente, né? Ela é uma pessoa que não desiste fácil de vencer os seus desafios e chegou para mim no consultório dizendo que ela não aguentava mais sofrer pelo seu nível de teimosia. Né? Sim. Ok, anotei isso na ficha ali de anamnese que nós temos, né? Que a gente faz de toda pessoa que chega. Sim, se for sofrer, vamos tentar resolver, né? Exatamente, vamos às regressões, vamos ver o que o mentor vai mostrando. Sim. E ele foi mostrando aos poucos que o que ela considera teimosia, ou talvez o que dizem para ela que é teimosia, na verdade não é teimosia, é apenas um perfil persistente que tem lucidez e discernimento de saber até onde pode ir. Interessante. Né? Então, isso se chama regressões de ligação, que é quando o mentor opta por mostrar o aspecto vencedor da pessoa, o aspecto iluminado que todos nós já temos, né? Porque nós não somos só coisa ruim, nós temos muitas qualidades já conquistadas, todos nós, absolutamente todos nós que vivemos aqui nesse planeta, já temos qualidades conquistadas. E elas têm que ser usadas, né? Elas têm que ser conhecidas num primeiro momento e têm que ser utilizadas a nosso favor para vencer os desafios das inferioridades. Este é o processo de reforma íntima, né? É a gente saber usar as nossas qualidades para curar as inferioridades. Perfeito. Você vê que o primeiro bloco passou, a gente nem sentiu, né? Parece tão pouco tempo para falar tanta coisa interessante. Bom, você está convidado em outros momentos voltar. A gente vai programar outras coisas, né? Vai assim? Com certeza. Na verdade, eu gosto de falar mais da psicoterapia reencarnacionista porque é a terapia que eu mais trabalho, é a que eu mais gosto, é a que eu mais sinto ela em mim. Mas não que eu não sinta as outras que eu trabalho, como eu sou terapeuta holística hoje, então eu já estudei várias outras terapias, né? Então eu trabalho também com apometria, consciencial e atlante, eu trabalho com vários sistemas de reiki, de florais, são todos complementares à psicoterapia reencarnacionista, né? Porque a pessoa acaba chegando para nós, às vezes, procurando uma determinada terapia e a gente acaba puxando para a psicoterapia reencarnacionista, né? Porque acaba abarcando mais as necessidades que a pessoa nos traz. Mas a psicoterapia reencarnacionista, só ela não resolve tudo, né? Não existe uma terapia que seja 100% curativa, só ela, né? Na verdade, a multiplicidade de terapias, como tu estava comentando lá no nosso primeiro bloco, né? A espiritualidade tem visto essas possibilidades de portas de nos enviar várias formas de curas, né? Então, a psicoterapia é uma delas, mas existem os florais,
corporais, existem o reiki. Hoje em dia temos aí as terapias quânticas num boom imenso, né? Eu sou praticante de barras de Axis, por exemplo, né? Então, cada vez mais as pessoas têm buscado os processos corporais e os processos mentais também das barras Axis, né? Para trabalhar as suas questões energéticas, as suas questões quânticas mesmo, né? Sim. Sandra, assim, por curiosidade, a gente vai enfim, um copo e outro de informações e tudo que está nos trazendo, nos servindo aqui. Te perguntar algum estudo de caso, algum histórico, sem dar nome às pessoas, é claro, que te chamou bastante atenção, a transformação que a pessoa... Acho que é importante isso, as pessoas querem saber, mas como é que é? Né? Assim, não tudo pode se contar aqui numa entrevista. Sim, a pessoa tem que vivenciar, tem que experimentar a terapia, ver como é. Saber como é na prática. Claro, né? Mas tem algum que você lembra, algum que é bastante curioso, que te chamou a atenção, sem, claro, expor ninguém? Sim. Não, na verdade, eu posso falar de uma maneira generalista em relação ao que eu vejo acontecer com a grande maioria das pessoas aqui no consultório, né? As pessoas chegam de um jeito, trazendo um desafio, e os processos da psicoterapia reencarnacionista, que é a troca de visão do ego para o espírito, que é a correção do raciocínio falível, né? Porque o nosso ego, ele traz um raciocínio que é desenvolvido em função da nossa cultura, da nossa sociedade, educação que recebemos de outros dois egos, que são os nossos pais ou quem nos criou, né? Enfim, é uma visão egóica que a gente desenvolve aqui. E no processo da psicoterapia reencarnacionista, a gente consegue ver, literalmente, o nome do meu espaço não é à toa, né? Eu vejo verdadeiros renascimentos com a psicoterapia reencarnacionista, porque esta troca de visão do olhar egóico para o olhar do eu superior, o olhar do espírito, aquele que estava lá no planejamento reencarnatório há tantos anos atrás, antes de nós nascermos, e que escolheu as provas, os desafios que nós iríamos vivenciar aqui. Por que lá a gente escolhe de maneira tão tranquila os desafios e aí quando a gente chega aqui fica tudo tão difícil? Com essa troca de visão promovida pelo tratamento, a pessoa adquire essa leveza de novo, porque ela consegue enxergar a utilidade dos seus desafios, né? Então, aquele padrão de situação repetitiva que antes era um grande sofrimento, hoje não é um sofrimento. Hoje é mais uma oportunidade da pessoa se testar de como lida com os gatilhos e armadilhas. É assim que a gente chama na psicoterapia reencarnacionista essas situações repetitivas, né? Sim. Gatilhos e armadilhas. São as pessoas e as situações que surgem repetitivamente para fazer aflorar em nós as inferioridades que precisam ser curadas, né? Algumas situações fazem as nossas qualidades vir à tona, mas aí com essas é tranquilo, né? Sim, é fácil de lidar. Agora, quando surge à tona uma inferioridade em função de uma situação repetitiva, aí o negócio muda de figura, a gente sofre, é difícil para a gente lidar com isso, né? E essa troca de visão para o eu superior torna o processo mais leve, consciente, a pessoa entende literalmente o porquê daquela situação. Vamos lá, insistindo aqui, pegando o que o povo quer saber, vai. Não, vamos lá. O que eu quero dizer é o seguinte: depois o pessoal me manda às vezes e-mail lá, você não perguntou tal coisa, poxa, você não investigou tal coisa importante, mas às vezes é um negócio meio mais frívolo. Sim. Não é algo tão, sabe, mas tudo bem, as pessoas querem saber. Mas, por exemplo, de novo, claro, não vamos expor ninguém, mas as pessoas acostumadas com a história da hipnoterapia, voltando à hipnoterapia, que é outra coisa, já esclarecemos. De qualquer forma, o mentor traz para as pessoas acessam, eu fui tal pessoa em tal vida, não. Como é que é isso aí? O pessoal vai perguntar. Não, sim, como é que é isso? Entendi. Agora ou eu tem entendi algum o que lapso, tem algum lapso disso, algum lampejo? Eventualmente acontece. Não pessoas exatamente famosas, que todo mundo foi Napoleão, todo mundo foi Cleópatra, não é isso. Todo mundo quer já ter sido uma rainha ou um rei, né? Por aí, ou qualquer coisa que eu valha, né? Mas eu digo assim, no sentido de eu fui qualquer personalidade que as pessoas acham que qualquer não é importante, não, qualquer faz parte
Faz parte do todo. Do todo que é a riqueza, né? Não é verdade? Das pessoas. Um pequeníssimo percentual acaba acontecendo, sim, da pessoa se identificar. Ok. Fui uma rainha, ou fui uma princesa, ou fui um grande lutador, um conquistador. Eventualmente acaba acontecendo. Sim. Mas não é o foco dos mentores. Isso. Os mentores, eles focam em mostrar o comportamento que a pessoa teve, né? E aí o trabalho se dá em cima disso. Mas é um percentual muito pequeno. É uma curiosidade bem... Ela acompanha quase que junto a curiosidade que as pessoas têm, e junto com o medo também, né? O medo de saber, por exemplo, o que eu fiz pro meu marido na vida passada. Ou o que o meu marido fez para mim na vida passada. Sim. Ou por que eu nasci filho de tal pai ou de tal mãe, né? A gente acolhe as pessoas com essas questões, né? A gente não diz para elas, não, tu não vai descobrir isso. A gente não diz isso assim no primeiro momento, né? A gente acolhe, porém a gente esclarece que o que vai ser mostrado, certamente o que vai ser mostrado é a utilidade de ter escolhido aquele pai, porque ele continha as características necessárias para fazer as minhas inferioridades virem à tona. Interessante isso. Né? Claro. E aí tornando útil a existência daquele pai na vida da pessoa. Porque às vezes vem contextos bem problemáticos, né? Bem doloridos. Pessoas, assim, por exemplo, com dores muito profundas em relação a um pai alcoólatra, com uma mãe depressiva ou uma mãe negligente, com um marido também que trai, ou uma esposa que trai, ou que não é um esposo que foi uma decepção como pai para os seus filhos. Problemáticas bastante profundas, doloridas, né? Então a pessoa acaba tendo a curiosidade e o medo de saber o que aconteceu no passado. E aí a gente tranquiliza dizendo, não vai ser isso que vai ser mostrado. Vai ser o padrão de comportamento, né? Gente, isso aqui realmente daria um banquete de coisas para se ir falando e se trazendo mais. Se tivesse agora aberto para os ouvintes também, com certeza a Sandra não iria sair tão cedo daqui. Mas tudo bem, a Sandra vai continuar aqui, firme e forte, aqui inspirada, aqui no Espaço Renascimento, né? Na Rua Açores, 57, sala 507H. Deve ter uma numerologia, não sei tanto número, mais o H. Deve ter alguma coisa. Anjos, né? Olha, então, né? Tá aqui lá com a gente. É um doce de pessoa, embora o discurso dela é herdado um pouco, né? As ferramentas que ela usa do tempo de administradora, então, e RH, né? Você se vale, né? Claro, de toda essa... com certeza, a gente une todos os conhecimentos. Então, né? Mas está aqui, a gente está batendo esse papo gostoso para falar um pouco de transformação de vidas, de autoconhecimento. Isso é muito importante, né? Não adianta viver muito como você está vivendo hoje, e se vai ver muito mais, mas não ter a qualidade dessa existência, né, Sandra? Exatamente. Tendo uma encarnação realmente proveitosa. Verdade. Agradeço muito a oportunidade de poder estar expondo. Você está indo devagarinho. Tá. Bom, perfeito. O que a gente podia falar mais? Outra hora, vai assim. Outra hora você vai voltar, a gente vai, enfim, bater um outro papo, a gente vai ver outras questões que o pessoal vem encaminhar, né? E tudo mais. O que a gente podia trazer ainda para finalizar por enquanto? É que eu acho que acabou o tempo. Eu não quero puxar muito. Se eu vou puxar mais uma coisa que você vai longe, tá? Vamos passar os contatos então mais uma vez, fora todos aquilo que eu já passei, mas os contatos virtuais, o WhatsApp, essas coisas, vai. Sim. Então, meu contato de WhatsApp é o contato mais direto, né? Mais próximo a mim, é o 51984060722. Não sei se eu falei muito rápido. Vamos lá, de novo? 51984060722. Tá, esse é meu WhatsApp. Tá. Aí eu tenho depois as páginas nas redes sociais, né? Tenho o meu canal no YouTube, que é Sandra Pereira, terapeuta holística, reencarnacionista. Tem a minha página no Facebook também, de mesmo nome, Sandra Pereira, terapeuta holística, reencarnacionista. Tem o meu Instagram, que esse foi o único que eu não consegui trocar o nome. Ainda continua como Sandra Paula 34. Sandra Paula, aí. Sandra Paula 34. Mas é a minha página do Instagram, eu também posto lá e mantenho contato, né, com os internautas lá.
Tenho 2 páginas no LinkedIn, desde a época corporativa, né? Sim. Hoje eu continuo utilizando elas para o meio holístico e tal. Enfim, né? Eu acho que são essas as redes sociais principais. E lá tem tudo, né? Tem o e-mail, tudo mais que precisa. Sim, sandrap.psicoterapeuta@gmail.com.br é o e-mail, né? Mas hoje, com o advento das redes sociais, a gente acaba fazendo 99% dos contatos por lá, e mandem né? muitos e-mails aí dizendo que a Sandra tem que estar na programação da Transcendental. Ela já está agora. De algum jeito ela entrou. Ela é esperta, ela entrou. Vai estar lá em muitas reprises, eu coloco ela por lá, tá? Então, mas quem sabe no futuro a Sandra venha com a gente na programação, né? Toda semana, já estou aqui meio prevendo, vamos ver. Vamos conseguir, precisamos de um apoiador, queremos um apoiador, quem vai apoiar? Tá bom. Brincadeiras à parte, Sandrinha, o que a gente pode... É isso aí então? Pronto? Estamos assim? Sim, gratidão pela oportunidade mais uma vez. Estamos à disposição. Eu me esqueci de mencionar que é importante também. Tá. Tem a página do Espaço Renascimento no Facebook. Puxa, mesmo? Né? É Espaço Renascimento mesmo, o nome da página. E lá eu posto a agenda dos cursos aqui e o descritivo, então, de cada curso, né? Importante, tem os cursos. Também não adianta a gente dar uma data de curso agora, que deve ter, né? Porque de repente fica inspira, a coisa expira, expira. E aí você pede inspiração, porque não vai... Tudo bem. Então, lá tem tudo. Lá tem, você vai atualizando. Lá tem todas as informações. A página é visitada por mim diariamente. Então, espaço que está como Spaco ou Spaco Renascimento, né? Porque não pega cedilha nos endereços. Mas é Espaço Renascimento. Assim, se tu for procurar ali no Procura, tu bota espaço com cedilha e ele acha. Ele acha, tá certo. Então, ok, olha... Em nome da Transcendental, eu te agradeço imensamente o carinho, enfim, a recepção aqui, né, para a gente poder ter feito essa entrevista hoje contigo. Demorou um pouquinho, mas saiu. Tá? Vamos mandar um abraço lá pro pessoal? Um abraço lá pro pessoal do grupo. Pessoal. Lá do grupo no WhatsApp, né? Isso. Do pessoal do Encontro Holístico. Encontro Holístico. Do Conexão Eu Sou. Encontro Holístico do Sul, não é isso? Nós nos conhecemos por causa dos encontros holísticos. Foi, verdade e tal. Um abraço para Sandra, da Alessandra Hag, também, né? Que é a coordenadora aí dos eventos aqui em Porto Alegre, os eventos do Encontro Holístico, junto com a Sandra, né? Você coordena com ela, né? Eu auxilio, né? Então, mas não coordeno nada. Tá, ela coordena você. Tudo com ela. Tá junto, mandando ver, tá bom? Eu auxilio no que eu posso. Então tá, pessoal, é isso mesmo. Eles vão ver, tem que mandar um abraço para todo mundo, né? Tá certo, ok? Tá bom, tá certo. Então estamos assim, pessoal. Grande abraço. Grande abraço para todo mundo. Obrigado pela enfim, sintonia, pela telespectiva, pela audiência aqui na Transcendental. Mais uma entrevista pela Transcendental. Entrevista dessa vez aqui a Sandra, professora de cursos holísticos, terapeuta, reencarnacionista e tudo mais que vocês ouviram e ainda vão ouvir dela aqui na Transcendental. Tá ok? Estamos assim então? Daqui um pouquinho a gente volta com vocês com mais uma entrevista. www.redetranscendental.com.br, a mais holística. Tchau, tchau, minha gente! Acaba de ir ao ar, pelas ondas digitais, da Transcendental. Transcendental Entrevista. Música, informação e cultura num bate-papo leve e descontraído. Produção e apresentação: Silver, Transcendental. Produtor cultural, músico, poeta, radialista e diretor da Rede Transcendental de Comunicação.